2 ou 3 vezes amaldiçoei alguém e observei a resposta rápida sobre o amaldiçoado. Passei então a fazer mais uso deste método para com qualquer coisa que tivesse no meu caminho. Ele foi se tornando feiticeiro, sem uma escola formal, pelo experimento. Olha. Porque trata-se de uma alma curiosa. Então ele teve a curiosidade, ele fez a leitura, ele observou. E ele, como pastor, que era já o líder de pastor de igreja, resolveu fazer o teste. Porque sabia que o povo olhava para ele como o ungido do Senhor. De um modo muito mais poderoso do que aquele mesmo povo, no tempo do seu paganismo assim confessado, olhava para um pajé, para um pai de santo, para um xamã. O poder que agora ele tem sobre esse povo é maior do que aqueles tiveram antes, porque esse aqui representa o Todo-Poderoso, que teria desbancado aqueles. Então, esse cara é pior ainda no que vai dizer. É um Samuel surtado e com raiva, é um Eliseu enlouquecido, mandando criancinhas serem comidas por ursinhos. Fica isso na cabeça do povo. E se o cara apronta para lá e para cá, não faz mal. Como ele é ungido do Senhor, ele tem imunidade e tem licença para matar. E continua podendo falar e amaldiçoar e fazer acontecer. Por quê? Porque o povo olha para ele assim. A psicologia que ele percebeu foi essa. Isso funciona assim. Eu agora vou fazer assim, vou dizer essas palavras de peso. E vou ver o que vai acontecer. Como aquele que ouviu olhava para ele como esse poder, representante do poder supremo, coração do outro cheio de medo do lado de lá, o que ele disse aqui foi um vaticínio de morte que encontrou o medo e que foi amplificado pelas forças daquele que vem para matar, roubar e destruir. E é assim que acontece. O que mais? Em Caio, olha que interessante, essa palavra ungido poderia ser trocado pelo abençoador do Senhor ao invés de ungido do Senhor. Que tira esse ungido, dá muito poder. Mas olha, ao mesmo tempo, se você disser o abençoador do Senhor, daqui a pouco, eles já vão dizer que você é o dono da bênção do Senhor. Então, tanto faz. Tanto faz. O que você criar é um espírito. É um espírito. Não olha, é nomenclatura, o Papa é o servo de todos os servos de Deus. O Papa? Essa é a nomenclatura, mas muda alguma coisa. No fim, quem é que está sentado, ainda que o anel não seja de ouro, seja de prata, seja de não sei o que, seja isso, seja aquilo, ainda que ele escolha ir num carro mais modesto, ainda que não sei o que. Ainda é o cara. Ainda não tem a estrutura toda, não deixa ele ser servo de ninguém. A estrutura serve a ele. Serve a ele. Então, ele pode desejar isso, mas ele não consegue, ele não tem meios. Dentro daquela estrutura não dá, só se você ficasse livre dela, você conseguiria ser servo de quem você quisesse ser servo. Tem que pedir conta, cara. Tem que pedir conta. Mas voltando aqui ao nosso amigo, ele os 2 vezes amaldiçoou, observou e viu a funcionalidade, a pragmaticidade do exercício desse poder. Aí ele falou, né? Passei então a usar mais uso desse método para com qualquer coisa que estivesse no caminho e dava certo. Descobri que Jó 3:8, parênteses, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Durante 2 décadas eu consegui tudo através desse processo. Da maldição. Contudo, da feitiçaria, né? Contudo. Isso é feitiçaria. Pô, caraca, velho. Contudo, comecei a questionar minha posição de servo de Deus e o que é realmente o Evangelho. A partir daí, tudo foi voltando contra mim, paulatinamente. Olha só. Eu fui perdendo tudo. A partir da consciência. Ministério, se é que eu tinha. Porque tudo que ele tinha ali era o fruto do tudo isso te darei se prostrado me adorares. Verdade. Não precisa se ajoelhar, cara. Meu Basta Deus. concordar que já está de joelho.
Basta dizer os fins justificam os meios, já está de 4 para o capeta. Quem quer que diga os fins justificam os meios, ou eu sou a medida de todas as coisas e o que interessa a mim, não importa o que seja, eu alcançarei por qualquer que sejam os meios, esse se endiabrou e não precisa ficar enjoelhado. Se endiabra ateu, se endiabra dizendo Deus não existe, o diabo não existe, não interessa. Você já está de joelho diante do capiroto, bicho. Na hora. E não precisa sentir nada. Vai viver do jeito dele. É filho dele querendo ou não querendo. Porque é assim que é. Foi isso que Jesus disse em João 8. Ele disse que é assim que é. Se quereis satisfazer-lhes os desejos, não importa se você crer nele, não crer nele, aqueles judeus com quem Jesus falava, nem estavam associando o que faziam ao diabo, mas Jesus disse, vocês pensam que é para Deus, mas o espírito com o qual vocês fazem é do diabo, por isso vocês são filhos do diabo, porque vocês estão tentando satisfazer os desejos malignos, mesmo que vocês digam que isso é em nome de Deus. Vocês estão sendo filhos do diabo. Leia João 8. Então é assim que é no mundo espiritual. Não precisa de troca de palavras, nem de confissões. É um espírito. Se não mudar o espírito, continua tudo a mesma coisa. A gente muda os invólucros, mas tudo fica igual. Como você tinha feito um pacto tácito pelo pragmatismo, pela cobiça e pela curiosidade que foi ficando mórbida e pelo narcisismo que gerou em você o exercício desse poder, você pactuou. E quanto mais você falava e acontecia, mais imantado você ficava para você mesmo, psicologicamente, para os outros que lhe observavam, e você fazia ou deixava vazar a propaganda dos seus feitos de algum modo, de modo que ia imantando a mente e a consciência de muito mais gente, e o diabo fazendo a festa com esse material oferecido. Aí a consciência, pela misericórdia de Deus, acorda. Acorda, olha que milagre. E tem gente que fica dizendo, não, eu vi Deus fazer um milagre, ele curou um cara com AIDS. Aleluia. Eu vi um canceroso ficar curado, aleluia. Eu vi nascer um dedo onde não tinha dedinho, aleluia. Agora, meu Deus, eu fico perplexo com isso. O cara vem nessa estrada, que é uma das mais difíceis na vida de alguém dela sair. É mais fácil largar quase qualquer coisa do que sair desse caminho de um indivíduo que de genuíno foi virando mercenário e de mercenário foi virando lobo de maldições. O retrocesso disso, meu Deus, é miraculosíssimo. E aí a graça de Deus é extraordinária. De repente, acende a luz na mente daquele que andava no caminho de Balaão, que era o caminho que você estava fazendo. Andando no caminho de Balaão, amando o prêmio da injustiça, na força das maldições e da cobiça. Mais de trevas resplandeceu luz. E aí, brother? Começou a perder tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Fui perdendo tudo, ministério, se é que eu tinha, bens, esposa, família. Acabou o terreiro dele, né? E fui então decaindo. Porque... Tudo aconteceu em menos de 2 anos. Uhum. Então eu conheci o ministério da VMVTV. Uhum. Hoje, 1 ano depois, estou vendo minha vida caminhar em terreno seguro. Amém. Graças a Deus. Graças a Jesus. Maravilhoso. Nunca mais amaldiçoei e perdoei a todos que haviam amaldiçoado, se é que posso dizer assim. Uhum. Estou vendo restauração, paz e firmeza de minha fé. Amém. Mas ele fala mais coisa aqui no chat ao longo. Mas olha né? que interessante. Vai lá, Tony. Desculpa eu falar, né, meu irmão?
Ele fala que perdoa a todos que ele amaldiçoou, ou seja, é como se ele dissesse, olha, já retirei as maldições. Né? Porque na realidade ele fez isso porque ele estava com raiva, ódio, determinações perversas dentro dele. Ele disse, se ficasse no meu caminho, eu atropelava. Então, mais do que tudo, na consciência dele, ele era acusado do pecado do homicídio, do ódio. Porque quem amaldiçoa se faz homicida no coração, como todo aquele que odeia e que deseja o mal. Ou como Jesus disse, que deseja que o irmão se transforme num raca, num coisa nenhuma, num nada, numa vacuidade. Isso, caído. Isso gostaria de extinguir aquela criatura. Esse é o espírito do raca, aquele que chama o seu irmão raca, que gostaria de nulificá-lo. Essa é uma brabeza, é uma das coisas com as quais Jesus começa a fala dele sobre o Evangelho em Mateus 5, ensinando o que é o caminho do Evangelho. Ele começa praticamente: bem-aventurança e sal da terra, luz do mundo. Vocês, meus discípulos, têm que ter uma justiça que excede a dos escribas e dos fariseus, porque ela não é externa, ela é do coração, ela é dentro, é na verdade no íntimo. E aí a primeira coisa que ele diz é aquele que proferir um insulto. Você veja como para Jesus todo insulto é amaldiçoado. Porque o que amaldiçoa não é a liturgia do insulto, é a energia do insulto, do desejo. Aquele que desejar que seu irmão seja raca, aquele que menospreza, aquele que os manda para o inferno, aquele que fica triste quando você fala da possibilidade da graça de Deus alcançar alguém a quem ele já designou para o inferno. Então, tudo isso aí é a associação do espírito humano à força das maldições, da palavra das trevas, da palavra da morte, da palavra do medo, da palavra daquele que vem para matar, roubar e destruir. E o que você ia dizendo? Ele fala mais algumas coisas aí, mas o que? Realmente, Caio, algumas vezes chamei Satanás, ou sei lá quem vinha em nome dele, para uma conversa, e expunha as brechas que o alvo tinha. E com base nessa legalidade, exigia que se fizesse algo, o que realmente acontecia. E eu fazia isso em nome de Jesus. Você veja só. Você sabe que ele dizendo isso aí, ele me lembra a seita dos enoquianos, que é uma seita ultra quieta que tem por aí, mas que tem níveis e níveis, e os níveis mais elevados da seita dos enoquianos, eles acreditam que pela leitura do livro de Enoque e pela nomeação dos anjos que o livro de Enoque faz, uma quantidade enorme de nomes de anjos, que cada anjo daqueles tem uma determinada função e que, usando uma determinada cabala de nomes de anjos, eles conseguem forçar os anjos a realizarem coisas para eles, na perspectiva dessa espécie de legalidade, de como eu sei mexer a mecânica espiritual, ele, o outro a quem eu quero fazer mal, está oferecendo isto, eu quero, portanto, que isto seja feito. Só que eles não percebem é que esse aparente controle sobre as forças do mal é o grande engano da força do mal contra o cara. É fazê-lo pensar que quem está no controle é ele. Porque existe uma legalidade. Quando na realidade o que existe é um pacto sendo feito ante uma vulnerabilidade. Porque se eles fizessem esse mesmo pacto, viu, meu amigo? Se você fizesse esse pacto com esse bicho lá contra seu amigo aqui, não tinha legalidade nenhuma do mundo que fosse funcionar.